palavra do Senhor diz em Apocalipse 4, nós vamos começar esses encontros, né? O tema de hoje são encontros que mudam vidas. Pessoas que tiveram encontros poderosos com Deus e não foram mais os mesmos. Apocalipse 4, a partir do versículo 1 diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém assentado nele. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono, e ao redor do trono haviam 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Essa é a revelação de João. O apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos. A igreja, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, começou, veio Pentecostes, aleluia, veio a descida do Espírito, e aqueles homens que eram pescadores e letrados foram cheios do Espírito e começaram a pregar a palavra e se espalharam por toda a terra. E a palavra do Senhor diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu errei a ordem, mas é até os confins da terra. E eles começaram a pregar, e eles começaram a sofrer perseguição. E a igreja do primeiro e do segundo século foi uma igreja muito perseguida. Vocês sabem a história. Os apóstolos foram mortos, alguns ao fio da espada, outros torturados, outros foram presos, crucificados, mortes terríveis, mártires. E nesse cenário, João, o discípulo amado de Jesus, que escreveu o Evangelho de João, estava preso por causa dessa perseguição e por causa do testemunho de Jesus. E esse era o cenário. João estava preso e ele recebe uma revelação. O livro de Apocalipse fala de uma revelação que foi entregue a João. E ele começa falando sobre as igrejas. O pastor Lamartine já pregou muito sobre isso, eu creio que vocês já sabem, as igrejas da Ásia. E no versículo 4 acontece uma coisa diferente. Depois da revelação das igrejas, ele tem um chamado. Ele vê o Senhor, e o Senhor fala para ele: sobe para cá. Sobe para cá, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, as coisas que hão de vir. E o que eu quero frisar com vocês nessa noite é esse chamado que João recebeu. Ele estava num cenário de destruição, um cenário de guerra, um cenário de perseguição, de morte. Ele viu seus amigos sendo mortos, mas ele recebeu um chamado: sobe para cá, que eu vou te mostrar. Ele foi levado à sala do trono, e vocês viram no texto coisas inefáveis, que eu creio que o palavreado dele não conseguiu nem alcançar aquela glória que a gente cantou, que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. João estava lá, vendo, contemplando a presença de Jesus, contemplando o trono, contemplando os querubins, contemplando toda a glória e majestade que envolvia o trono. E ele recebeu esse chamado: sobe para cá. O seu corpo estava preso, mas o seu espírito foi levado à presença de Deus. E como que está o nosso cenário hoje? Como que está a nossa vida hoje? A gente não está, aqui, pelo menos aqui no Brasil, não está sendo preso, mais ou menos. Não está sendo perseguido, mais ou menos. Mas está sendo uma perseguição velada. Mas a gente vive tempos difíceis. Guerras e rumores de guerras, lutas, as dores de parto que a palavra diz do Apocalipse se apurando, cada vez mais aumentando. Vocês estão vendo esse cenário também?
É o cenário que a gente está vivendo hoje. João viveu os primeiros séculos, o começo da igreja, mas eu creio que nós estamos vivendo os fins dos tempos, os últimos tempos da igreja, o último período do grande avivamento, do avivamento do grande derramar que o Senhor vai trazer sobre a terra, das últimas chuvas que antecedem o grande dia do arrebatamento. E no meio desse cenário que, se João estava num cenário difícil, nós também estamos num cenário difícil. São lutas no mundo, guerras, né, tribulações e lutas pessoais. Muitas vezes a gente não está nem ligando para o que está acontecendo lá fora, porque a luta dentro, a luta pessoal, a luta individual, às vezes é tão grande que você não quer nem saber o que está acontecendo fora, não é assim? Porque a luta está pesada, a luta está difícil. Mas o mesmo chamado que Jesus falou para João, ele fala para nós hoje: suba para cá, suba para a presença, suba para a sala do trono. E esse chamado de sair da circunstância e subir para a presença, fala de um novo patamar que o Senhor quer nos levar. Um novo patamar de conhecimento do Senhor, um novo patamar de intimidade, um novo patamar de revelação do Senhor vindo sobre a nossa vida, amém? Quando a gente está na tempestade, quem já viajou de avião sabe, o avião decola, tá aquela nuvem, né? Aquela camada de nuvem que você não enxerga nada, está tudo branco. De repente o avião sobe acima da nuvem, aí já não tem mais tempestade. Aí tem o sol. Você olha lá, o sol da justiça raiando. Quando ele fala, sobe para cá, ele te chama para sair do meio da tempestade e subir para voos altaneiros, para ver o sol da justiça, que é Jesus brilhando na nossa vida. Você está no meio da tempestade, você está no meio das nuvens cheias carregadas, as nuvens de tempestade, as nuvens escuras. Sobe e contempla o sol da justiça. Esse é o chamado para o Senhor na nossa vida. Quando a gente sobe, você está lá no avião, você olha o prédio lá embaixo, o prédio está tão pequenininho, não é? Você olha, você está diante de um arranha-céu, você olha para cima, o prédio é gigante, você nem vê o final dele. Mas quando você olha de cima, a perspectiva muda. Quando você olha de cima, o que era grande não é tão grande assim. Essa é a nossa posição. A nossa posição não é para ficar embaixo, não é para ficar no meio da nuvem da tempestade. É para subir na presença do Senhor e para atingir novos níveis de autoridade, de vida, de vitória, de revelação do alto, em nome de Jesus. Ter os nossos sentidos espirituais aguçados, para não ter uma visão limitada daquilo que está acontecendo ao nosso redor, daquilo que é circunstância, daquilo que é passageiro, mas olhar para o alto e ver Jesus assentado no trono, porque Ele está reinando. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Ele está reinando sobre a tua vida, Ele está dominando sobre a tua vida, e Ele tem controle sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando a gente sobe para a presença, a gente pode ter essa consciência de que Ele está no trono, e que Ele tem domínio, e que Ele cuida de nós, em nome de Jesus. É isso que a gente vai falar hoje. Aleluia. Sobe para cá e te mostrarei. Aleluia. Sobe para cá e tenha uma nova perspectiva, uma nova visão, em nome de Jesus. E eu quero falar um pouco com vocês de algumas pessoas que a Bíblia relata que tiveram encontros com essa presença. João teve um encontro com a glória. E outras pessoas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, tiveram esse encontro poderoso com Deus. E tiveram as suas vidas mudadas. Aleluia. O primeiro deles é Isaías. Isaías era um profeta do Velho Testamento. E a palavra fala lá em Isaías 6 que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Quem era rei Uzias? Esse contexto bíblico de crônicas, de reis, o povo de Israel era governado por vários reis. Alguns temiam a Deus, serviam a Deus, buscavam a lei, temiam ao Senhor. Outros começavam a adorar outros deuses, faziam altares para outros deuses, e aí
o povo começava a adorar também esses outros deuses, se rebelava contra o Senhor, esquecia da palavra, esquecia da lei do Senhor. E por um grande período da história, ficou nesses altos e baixos. Reis que governavam bem, reis que temiam a Deus, reis que desobedeciam ao Senhor, e aí vinha a guerra, aí vinha o inimigo que devastava, que destruía a cidade. E Uzias era um rei que governava de acordo com os princípios do Senhor. Ele governou 52 anos em Israel. E ele era um rei que temia a Deus. Então, foi um reinado próspero, foi um reinado que Israel cresceu, né? Jerusalém foi exaltada, muitos avanços tecnológicos da época aconteceram. Então, ele estava enquanto o rei Uzias estava governando, estava tudo bem, estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Só que o rei Uzias, no final da sua vida, se rebelou contra o Senhor. Se ensoberbeceu, achou que ele podia ser mais do que ele era, e ele ficou doente, e ele morreu. E nesse cenário, olha lá de novo, cenário de incerteza, e agora? O rei amado, o rei poderoso morreu, quem que vai suceder? O que vai acontecer? Será que o próximo rei vai conseguir sustentar o reinado que Uzias teve? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com Israel? Será que o inimigo vai dominar de novo? Será que a gente vai ficar escravo? Será que a gente vai ter guerra? No meio desse cenário, Deus chama Isaías. E fala, Isaías, sobe para cá. Ele não usou esse termo, mas Isaías subiu. Isaías teve uma visão, assim como João teve. Isaías, eu vou ler o texto com vocês. Isaías capítulo 6, a partir do 1, fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Isaías falando: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías falou: pronto, vou morrer. Sou pecador e vi a glória do Senhor, vou morrer, o que vai ser de mim? Logo, versículo 6, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Isaías se encontrou com a glória. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Isaías viu a glória. Aleluia. Primeira coisa que aconteceu quando ele viu a glória, ele olhou para si e falou: sou pecador. A glória é muito grande, eu não consigo, eu não tenho, a minha carne não pode suportar essa glória. Deus é santo, os anjos estão lá dia e noite cantando: santo, santo, santo é o Senhor. E eu, pecador, como que eu posso ver o rei? Como que eu posso ver o trono? A primeira coisa que ele fez foi olhar para si e se arrepender. Enxergar o seu pecado. Enxergar que a segurança dele não estava no rei, a segurança dele não estava num reinado próspero. Ele precisava de alguém mais poderoso. Ele se prostrou e ele se rendeu ao Senhor. E ele falou: ai de mim. Ele colocou o seu pecado diante do Senhor. Ele foi constrangido pela santidade do Senhor. E a primeira coisa que acontece quando a gente sobe para a presença de Deus é que nós somos confrontados. Confrontados com a nossa carne, né, com o nosso pecado, com o pecadinho, com o pecadão, com o pecado de estimação que às vezes a gente vai deixando passar. E um dia eu trato isso. Ou aquele pecado que você fala: isso aqui eu não consigo largar. Eu já larguei aquele outro, mas esse aqui está difícil demais.
quando a gente sobe na presença de Deus, a gente é confrontado, e a gente é impactado, e a gente é invadido pela santidade do Senhor. E não dá para deixar o pecado escondido. Não dá para deixar o pecado encoberto. Então, a primeira coisa, sobe para cá e seja santificado pelo Senhor. E a santificação vem dele, né? Não vem de nós. O homem, se quiser se santificar sozinho, vira obra morta. A gente precisa do Senhor para se santificar. Assim como aconteceu com Isaías. O anjo foi lá, pegou a brasa do altar, o fogo do altar, queimou os seus lábios e purificou o lábio de Isaías. Aleluia. O Senhor quer nos purificar hoje do pecado, da injustiça, das obras da carne, das obras do homem natural. Né? Às vezes a gente fala em pecado, mas eu não roubo, eu não fumo, eu sou honesto, eu estou aqui na igreja, eu busco a Deus. Mas muitas vezes a nossa carne fala mais alto. Isso também é pecado. A obra da carne também desagrada a Deus. Mas aleluia, porque tem uma brasa viva no altar, que pode tocar a minha e a sua vida todos os dias, para que nós possamos ser santificados, para que nós não sejamos consumidos pela santidade, pela glória do Senhor, mas que nós sejamos transformados, assim como Isaías foi transformado. Há uma brasa viva sobre a nossa vida, o fogo do Espírito Santo que hoje habita em nós. Isaías não tinha isso, Isaías não sabia o que era isso, mas hoje nós temos o Espírito Santo, a brasa viva do altar habitando dentro de nós, e é esse Espírito Santo que nos santifica, é esse Espírito Santo que nos ajuda a vencer a obra da carne, a não andar na carne, mas andar no Espírito. Aleluia. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Ele te ajuda, Ele é o teu ajudador, Ele é o meu ajudador, e Ele me ajuda a vencer, Ele me ajuda a deixar o pecado, Ele me ajuda a deixar a carne, Ele me ajuda a amar como Jesus amou, Ele me ajuda a ser como Jesus. Amém? Aleluia. Essa brasa está na presença, não está fora, não está no meu sentimento de querer melhorar, de ser bonzinho, está na presença. Sobe para cá e experimenta a brasa viva do altar, em nome de Jesus. Quando a gente se expõe à presença, a santidade do Senhor vai nos impregnando, vai nos constrangendo, vai nos transformando de glória em glória, em nome de Jesus. E o texto continua no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: estou aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías não parou por aí. A brasa viva que purificou a vida de Isaías, que purifica as nossas vidas, nos desperta para um chamado, nos desperta para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, nos desperta para sermos usados para o nosso irmão que está do lado. Cutuca o seu irmão. Fala: olha, sobe comigo. Quando você sobe para a presença de Deus, você não é só para você, não. Leva o teu irmão, fala: vamos junto, vamos buscar a Deus junto. Sobe comigo, vamos buscar a presença. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Aleluia. Isaías se dispôs. E porque ele se dispôs, ele foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, ele escreveu Isaías 53, que é o capítulo que mais fala sobre Jesus, que descreve perfeitamente, com riqueza de detalhes, tudo aquilo que Jesus ia passar na cruz, sobre sua morte, sobre a obra da cruz, sobre a obra de salvação. Aleluia. Porque ele foi tocado, porque ele teve um encontro com a glória, porque ele teve os seus lábios purificados, e ele diz: eis-me aqui. Não adianta só receber o benefício da presença. A gente tem que fazer a nossa parte, que é se dispor. Em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Usa-me aonde o Senhor quiser, na obra que o Senhor quiser, por mais que eu não entenda, por mais que eu não saiba, eu estou disposto, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O segundo personagem que nós vamos falar hoje é Jacó.
Jacó não teve um encontro, teve 2. Que aí você pode falar, mas eu já tive o meu encontro com Deus. Quando eu me converti há 30 anos atrás, eu tive meu encontro. Mas minha vida está a mesma coisa. Eu estou aqui na minha vidinha de crente, venho aqui no culto, mas as coisas não estão mudando. Isaías teve 1, Jacó teve 2. E a boa notícia é que a sala do trono está disponível todos os dias. Você não precisa ter um encontro, você não precisa ter 2 encontros. Você pode ter um encontro a cada dia. Porque pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus inaugurou, nós temos acesso à presença. E nós podemos entrar nesse sobe para cá, nessa sala do trono, todos os dias, todo momento. Você não precisa mais sair dele. Aleluia. Nós não precisamos mais sair da presença. Ela está disponível. Aleluia. Para sermos transformados. O primeiro encontro de Jacó com o Senhor foi em Gênesis 28. No versículo 12 ele fala assim. Ali, falando de Jacó, ele sonhou que havia uma escadaria que se erguia na terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra no qual está deitado. No versículo 20 ele continua. Jacó respondendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, e prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Jacó era filho de Isaque, irmão gêmeo de Esaú. Esaú era o primogênito, ele nasceu primeiro. Então, Esaú tinha o direito à primogenitura. O que era a primogenitura naquela época? Ele tinha o direito ao dobro da herança. E ele tinha o direito à bênção que o pai daria, né? E Jacó, a vida inteira, não vou entrar em detalhes, mas a vida inteira perseguiu a primogenitura. Aliás, Jacó, a palavra fala que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Ele queria tanto o seu primogênito, que até no nascimento ele estava agarrado em Esaú. Por isso que o nome dele foi dado Jacó. Jacó, que uma das traduções é usurpador, é aquele que quer tomar o lugar, mas é aquele que quer vencer, é aquele que tem gana, é aquele que quer conquistar. Por outro lado, Esaú não dava muita bola para a primogenitura. A palavra fala que um dia ele estava cansado, veio da caçada, estava morto de fome, e Jacó tinha feito um guisado de lentilha delicioso, e Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Ele estava tão, assim, fazendo pouco caso da bênção, da primogenitura, da riqueza, que ele falou: você quer a primogenitura? Pode ficar, me dá essa comida aí que eu estou com muita fome. Então a gente vê que Jacó a vida inteira perseguia. E até que, quando Isaque estava morrendo, seu pai estava morrendo, e ele foi dar a bênção, Jacó e a sua mãe Raquel fizeram uma tramóia lá, e ele se fez passar por Esaú para que ele recebesse a bênção. E recebeu a bênção, recebeu a promessa que o pai tinha para liberar sobre ele. E Esaú ficou furioso, né? Que agora ele viu que ele tinha, que ele estava abrindo mão, que ele não queria abrir mão. E começou a perseguir Jacó. E esse é o cenário que a gente está vendo aqui. Esaú queria matar Jacó. E Jacó teve que fugir, porque Esaú ia matá-lo. E aí, fugindo, ele tem um encontro com o Senhor. Ele tem um sonho, vê a glória de Deus, o Senhor fala com ele, o Senhor dá uma promessa para ele, e ele faz um voto: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me prover nessa viagem de fuga, eu vou te dar o dízimo. Essa pedra fez o altar, essa pedra vai ser casa do Senhor. Ele fez um voto com o Senhor, ele se entregou ao Senhor. Foi o primeiro contato com Deus que ele teve. Por mais que ele ouvia
falar, ele recebia a palavra dos seus pais. Foi o primeiro contato, foi primeiro encontro dele com o Senhor. Ele recebeu uma promessa e um propósito. Mas o segundo encontro foi o que marcou a vida dele. O segundo encontro. Ele teve um posicionamento e um propósito definido. Está lá em Gênesis 32. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que já não podia vencer Jacó, tocou na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Respondeu ele: Jacó. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. E ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Nesse segundo encontro, ele teve a confirmação da promessa com o posicionamento. Falei: eu quero a bênção. Eu não vou largar o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Ele permaneceu firme, ele perseverou. E ele alcançou a promessa. Quando o anjo do Senhor, muda o nome dele, está mudando a história, está confirmando aquilo que era a promessa de fazer dele uma grande nação. E Jacó realmente se tornou o pai das 12 tribos de Israel, o chefe da família de Israel. E ele teve o nome dele mudado, ele teve o caráter dele transformado, porque ele se posicionou diante do encontro, diante da presença, diante do sobe para cá, para a presença do Senhor. Ele teve uma resposta, e a resposta dele foi perseverança, foi posicionamento, para que ele pudesse viver a promessa do Senhor. Teve o seu nome mudado, teve a sua história transformada, e teve a palavra de Deus se cumprindo na vida dele. Amém? Jacó tinha fome da presença, tinha fome da bênção, sabia que o que ele precisava era da bênção de Deus. Ele não ia largar o pé do anjo enquanto ele não tivesse a bênção. E a nossa fome, como está? Como que está o nível da nossa fome? Como que está o nível da nossa busca perseverante pelo Senhor? Amém. Aleluia. Quem tem fome, a palavra fala lá em Apocalipse: venha e coma. Quem tem sede, venha e beba. Aleluia, que nós tenhamos fome pela presença. Quando a gente está com fome, qualquer comida é boa, Quando você está com fome, tudo que você vê pela frente, você tem vontade de comer, não é? Agora, quando você está cheio, que você acabou de comer uma feijoada, você olha: não, isso eu não quero. Que a gente não seja assim, que nós não sejamos crentes fastiados, mas que sejamos famintos, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nós busquemos com afinco, com fervor, com perseverança, para buscarmos a presença mais do que tudo. A presença do Senhor é mais do que tudo que a gente pode buscar, mais do que qualquer bênção que a gente pode ter, é a presença do Senhor na nossa vida. Ele reconheceu que a bênção do Senhor faria diferença na sua vida e perseverou até que ele alcançasse a promessa. Essa deve ser a nossa perseverança, até que a resposta venha. Não vamos parar no meio do caminho. Não vamos parar porque a coxa está doendo. Não, eu vou perseverar. Está doendo, mas eu vou continuar. Até que a vitória venha. Até que a promessa se cumpra. Até que o milagre aconteça. Até que eu veja o Senhor. Até que eu alcance a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E por fim, terceiro personagem que nós vamos falar hoje é Ana. A gente viu Isaías, que viu a glória, viu a presença, viu o trono, que tremendo. Ele viu Jacó, viu a escada, viu a presença, viu o anjo, lutou com o anjo de carne e osso, fisicamente.
E Ana? Ana não teve uma experiência, uau, sobrenatural, mas ela teve uma experiência poderosa. Aleluia. 1 Samuel 1, a partir do 7, fala que acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. O que acontecia? Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, Ana era estéril. Só que Eucana amava Ana. E ele falava, Ana, eu sou suficiente, não tem problema que você não tenha filho, eu te amo. Eu não sou para você mais do que 10 filhos. Só que Ana estava triste, porque ela não podia ter filhos. E todo ano ela ia no templo, com a sua família, com seu marido, com a Penina, com os filhos da Penina. E ela cumpria a sua obrigação religiosa anual. Ela estava todo tempo, todo ano. Saía, entrava e saía da mesma forma. Chegava no templo, entregava as ofertas, mas nada mudava. Mas teve um dia que a situação foi diferente. Certa vez, versículo 9, quando terminou de comer e beber em Siló, que era o lugar do templo, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava, ele era o sacerdote. E como Ana orava silenciosamente, os lábios dela não se moviam, os lábios dela se moviam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por mulher perversa. Estou orando aqui agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana estava todo ano no templo, mas aquele dia ela derramou a alma diante do Senhor. Percebe a diferença? Ela derramou a alma diante do Senhor. E esse dia ela teve um encontro. Ela não viu com os olhos físicos, mas ela teve um encontro com o Senhor. E esse encontro transformou a vida dela. Primeiro, transformou a sua alma. Versículo 17 continua falando que Eli, o sacerdote, disse para ela, vá em paz, e que Deus de Israel conceda o que você pediu. E ela disse, espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não era mais abatido. Percebe como mudou a vida dela? Ela derramou a alma diante do Senhor. E quando ela fez isso, ela se levantou. E a angústia foi embora. A sua alma foi curada. Ela ainda não tinha filho. Ela ainda não estava grávida. Ela ainda não tinha alcançado o milagre, a promessa, a bênção. Mas a alma dela foi curada porque ela se derramou na presença do Senhor, porque ela teve um encontro com o Senhor. E depois disso, ela recebeu a palavra. Eli falou para ela, vá em paz e que Deus conceda aquilo que você está pedindo. Ela creu, ela foi para casa, ela engravidou e ela teve Samuel. Samuel foi um grande profeta, foi o profeta que ungiu o rei Davi. Foi um homem temente a Deus todos os dias da sua vida. Foi um profeta que reinou e governou Israel por muitos anos. Porque ela teve um encontro com o Senhor. Porque Ana se derramou na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Ela teve a sua alma curada. E ela creu na palavra. Ela creu na promessa. E ela viveu a promessa. Em nome de Jesus. Que a gente possa aprender com esses 3 exemplos. Derramar o nosso coração na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é mais do que tudo que a gente pode
querer na nossa vida. Mais do que bênção, mais do que milagre, mais do que aquilo que a gente pode querer conquistar. A presença do Senhor é poderosa para transformar a nossa vida, transformar a nossa história, transforma o nosso caráter, transforma o nosso pecado, perdoa o nosso pecado, muda a nossa vida e traz milagre, opera milagre na nossa vida. Amém? Aleluia. Muitos outros tiveram encontros com o Senhor. Saulo, não vou me alongar, mas Saulo, perseguidor de cristãos, teve um encontro com a glória do Senhor e se transformou em Paulo, o grande apóstolo dos gentios. O evangelho chegou até nós por causa dele, porque ele teve um encontro com o Senhor. A mulher do fluxo de sangue tinha no seu coração: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, na orla das suas vestes, eu vou ser curada. E ela foi lá e ela se encontrou com o Senhor. Ela tocou e ela recebeu um milagre. Pedro negou Jesus lá na crucificação, estava com medo, estava fugindo, negou para a escrava. Não é nem que ele negou para o centurião que poderia prendê-lo, ele negou para a escrava, porque ele estava amedrontado. Mas quando ele se reencontrou com Jesus, ele recebeu cura, ele recebeu perdão, e ele teve a sua missão reiterada, e ele foi o líder da igreja primitiva. E tantos outros, eu e você, tantos testemunhos de buscar o Senhor, de conhecer a presença, de entrar na sala do trono. E fica para nós o chamado do Senhor: sobe para cá. A gente não precisa viver uma vida natural. A gente não pode viver uma vida cristã de forma natural. A gente tem que viver uma vida cristã de forma sobrenatural, olhando para o Senhor, entendendo que a sala do trono está disponível pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10 fala isso. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. O sangue de Jesus inaugurou o caminho da sala do trono. Quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o lugar santo foi rasgado de alto a baixo. E esse véu não era um véu fininho, era uma tapeçaria grossa. E esse véu rasgou. O que é isso? A sala do trono está liberada. O sacerdote podia entrar na sala do trono antes, uma vez por ano, só no dia do Yom Kippur. Agora a sala do trono está liberada, porque o sangue de Jesus inaugurou esse caminho, a sala do trono. E nós podemos entrar qualquer momento, todo dia, toda hora, e subir na presença de Deus, e ter uma experiência com o Senhor, e ter a angústia do nosso coração transformada, o nosso pecado perdoado, a nossa vida transformada, a nossa vida restaurada pela presença do Senhor. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu quero deixar para nós, para mim também, esse desafio. É diário. Aleluia. É sempre. Não é um dia, não é um momento. Por mais que esses homens tiveram encontros marcantes, que transformaram vidas, nós podemos ter esses encontros todas as vezes que nós quisermos, todas as vezes que nós precisarmos, todas as vezes que nós desejarmos, porque a nossa fome tem que aumentar e a gente tem que ter fome e cada vez mais fome pela presença. Se você tem fome do Senhor, se você tem fome pela presença do Senhor, você pode ter esse encontro a cada dia, você pode ter esse encontro hoje. Você que está em angústia, em tristeza, se a luta está difícil demais e você não está conseguindo suportar, se a pressão está muito grande e você não consegue lidar sozinho, sobe para cá, sobe para a presença. Na presença tem cura, na presença tem cura para o seu corpo, na presença tem cura para a sua alma, na presença tem restauração do seu caráter. Na presença tem milagre, tem promessa, aleluia, tem tudo aquilo que a gente precisa. Sobe para cá, sobe para a presença. Você pode, como Ana,
rasgar e derramar a sua alma diante do Senhor, sabendo que Ele cuida, sabendo que o Senhor é aquele que sabe o que precisa ser transformado, sabe o que precisa ser curado. Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente está angustiado e não sabe nem porquê, e nem sabe nem por onde começar, mas o Espírito Santo sabe. E é na presença que a gente encontra a cura. Aleluia. Eu quero fazer um apelo para você que ainda não teve nenhum encontro com o Senhor. De repente você está aqui, você está frequentando a igreja há algum tempo, você está como Ana indo ao templo ano em ano, cumprindo a sua obrigação, mas não teve um encontro. Você quer derramar sua vida diante do Senhor pela primeira vez. Se você está assim nessa noite, faz um sinal, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Você que está nos vendo aí também pela internet, se você quer entregar a sua vida para o Senhor, quer falar: Senhor, eu quero subir para a tua presença, eu não quero mais viver a vida por minha conta, eu entrego a minha vida para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem uma querida aqui que levantou a mão. Querida, se você puder vir aqui à frente para a gente orar. Se tiver mais alguém, você quer vir aqui, a gente vai fazer uma oração por você e vai te ajudar nesse primeiro encontro com o Senhor. Primeiro de muitos. Porque a sala do trono está disponível, a presença de Deus está disponível. E quando a gente entrega o coração para o Senhor, nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. E a nossa vida é transformada. Você nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, repete comigo. Você que está online, ore conosco também. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu recebo o senhorio de Jesus na minha vida. Toma conta da minha vida. Toma conta dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus anseios, das minhas dúvidas. Eu entrego tudo ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pode aplaudir, aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar a Ti, Senhor, apresentar diante de Ti a Tua filhinha, Senhor, e tantos outros, Senhor, que possam estar orando, Senhor, entregando o coração a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os Teus queridos, Senhor, possam ter encontros poderosos com a Tua presença. Transforma, Senhor, transforma a vida, transforma as circunstâncias, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura, traz restauração, que seja um novo tempo, Senhor, de caminhar contigo, Senhor, em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode acompanhar os diáconos, vão fazer mais uma oração por você. Amém? Deus abençoe, querida. A festa no céu, quando há um encontro desse. Aleluia. Aleluia. Você que já teve o primeiro encontro, mas quer ter mais. Está com fome, está com sede. Tem algo para derramar diante do Senhor. Tem algo da sua alma para entregar para o Senhor. Tem algum pecado que precisa colocar diante do Senhor para que a brasa venha e transforme. Tem algo te perseguindo, tem algo te
te amarrando e você não consegue se desvencilhar sozinho, e você precisa clamar ao Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, entregar o coração ao Senhor mais uma vez. Falar: Senhor, eu quero ter mais encontro contigo. Olha para as minhas ameaças, olha para as circunstâncias que eu estou vivendo e transforma a minha vida em nome de Jesus. Você pode derramar a sua vida diante do Senhor. Entrega, faz como Ana, derrama a alma, sabendo que você está entregando para quem pode cuidar, não está entregando para quem não sabe o que fazer, mas está entregando a sua vida para quem sabe, pode e quer mudar a sua história, em nome de Jesus. Nos colocar diante de Ti, Senhor. Senhor amado, nós nos dispomos nós mesmos, declaramos que sem Ti não somos menos do que nada, Pai. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, Senhor amado. Pai, colocamos essas diversas áreas das nossas vidas, a nossa alma, nosso casamento, nossas empresas, Pai, nossas finanças, nosso trabalho, Pai, em nome do Senhor Jesus, nossas áreas de necessidades, ó Pai amado. Assim como Isaías, Pai, como perdeu a amizade do rei Uzias e o seu suprimento, o seu lugar forte, ele teve um encontro com o Rei dos Reis. Nós hoje, Pai, declaramos que não dependemos de homem, não dependemos de economia, não dependemos das circunstâncias, das estruturas deste mundo, mas, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor amado, para que o Teu anjo venha com brasa viva, para que o Teu anjo venha com a brasa viva, Pai amado, e purifica-nos, ó Pai, nos qualifica-nos, Pai, nos capacita-nos, ó Pai amado, e nos renove, Senhor amado. Assim, Senhor, dê um novo significado ao ministério de Isaías. Que o Senhor venha hoje, nesse encontro poderoso, dar uma nova direção, um novo significado para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa casa, Senhor. Assim como o Senhor mudou a sentença de Jacó, Senhor, assim como o Senhor deu aquela experiência dos anjos e cai dos anjos subindo e descendo ali, papai. Pai, nós queremos, Pai, nós cremos que hoje nós temos um encontro com esta escada poderosa, nessa conexão com o próprio céu, nessa conexão com o próprio Rei, porque Teus anjos vêm, sobem e descem. O Senhor dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Os Teus anjos vêm à nossa casa, vêm nas nossas vidas. O Seu anjo vem e toca no nosso coração e tira a angústia, tira a mágoa. O Seu anjo vem, quebra a cadeia, quebra a opressão, quebra o distanciamento, quebra a angústia, quebra a malignidade que estava sobre as nossas vidas. Seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor quebra a sentença, o Senhor muda o rótulo de maldição e te chama e coloca sobre nós um selo de bênção, um selo do Teu Santo Espírito, um selo de vitória. Hoje aquele que estava perdido encontrou o caminho, aquele que estava sozinho sabe que hoje tem companhia, porque o Senhor é o seu Deus, o Senhor é aquele que se acampa ao seu redor, de dia e de noite Ele não te guarda, e nem dormita o guarda de Israel, Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Hoje o seu nome é mudado, assim como o Senhor mudou o nome de Jacó. Hoje, o Senhor marca a tua coxa, assim como marcou Jacó. Ei, Halabashaya, Pai, nós nos lançamos nos Seus braços, como Ana se lançou, e o Senhor tirou a escassez da vida dela, o Senhor tirou a vergonha e trouxe uma dupla honra. Eu declaro sobre as nossas vidas esse milagre poderoso. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, que essa palavra poderosa, venha quebrar o nosso coração, alinhar a nossa mente ao Teu coração, a nossa mente ao Teu Espírito, e onde havia vergonha, onde havia escassez, nós declaramos que há abundância, porque no Teu encontro há a cura para a esterilidade, a cura para a tristeza, a cura para a morte, e o Senhor traz vida, e vida em abundância, vida em abundância, vida em abundância. Nós declaramos um novo tempo em nossas vidas, um tempo, Pai, onde nós não viveremos mais
sentados, salvos e satisfeitos, mas queremos ser famintos e sedentos pela tua justiça. Espírito Santo de Deus, venha como águas vivas, vem como águas vivas, vem com um rio de águas vivas fluindo do nosso interior. Com o teu poder venha jorrar, venha jorrar. Espírito Santo de Deus, venha batizar, venha transformar cada vida, Senhor. Que nós possamos ter uma nova mentalidade, uma mente ativada pelo Espírito Santo de Deus. Venha encher-nos com poder, assim como no Pentecoste o Senhor teve um encontro com os discípulos. Nós possamos ter esse encontro com o teu fogo, com o fogo do teu Santo Espírito, nos dando ousadia para vencer, nos dando habilidade para conquistar, para avançar, para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado, Senhor amado, porque o teu Santo Espírito nos habilita e nos capacita a andar em santidade, a cumprir o propósito, a entender o nosso chamado, a nos levar de um degrau de glória a outro degrau de glória. Rebalabacheia, eu declaro caia quebrada as cadeias do pecado sobre a igreja, as cadeias que rabalabacheia. Eu declaro que você vai andar em santidade, porque essas águas vivas que nós cantamos, ela sai do trono, ela invade o teu ser, ela invade a tua alma, ela invade a tua mente, ela invade a tua casa, ela invade as tuas finanças, ela invade as suas contas, ela invade os seus filhos, ela sara o seu relacionamento, ela te traz relacionamento. É um encontro com Deus, igreja. Damos um encontro com o Criador, e o Senhor Shekanamacheia, Arabalabacheia, Ele celebra a sua vida, porque você se dispôs e abriu o teu coração para encontrar com o teu Rei, encontrar com o teu Criador, encontrar-te com o Santo dos Santos. Oh, Shekanamacheia, Rekotokolabarabasheia, Ritekanamaya, Namarabacheia, Ritekalabalabachomahaya. Receba um batismo de fogo. Eu declaro a ativação dos dons do Espírito, dons de língua, revelação. Declaro os teus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, para ouvir a voz do Senhor e ver a movimentação dos anjos do Senhor ao teu favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, o Senhor é tremendo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Por isso estamos alegres, amém? Aleluia. E cada dia, cada encontro com o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então a gente não sai de mãos vazias. A gente chega na presença para entregar, para derramar, mas a gente não volta com aquilo que a gente levou. A gente volta com bênção, a gente volta com vitória, a gente volta sabendo que o Senhor intervém, que o Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero declarar em nome de Jesus, nas nossas vidas, o tempo de escassez, o tempo de nuvem negra, de tempestade, o tempo de angústia, o tempo de tristeza na alma, o tempo de depressão acabou. Em nome de Jesus, é tempo de andar no sobrenatural e subir para a presença e desfrutar da bênção da presença e desfrutar do poder da presença de Deus disponível dentro de nós. Aleluia, dentro de nós. A brasa viva do altar hoje está aqui habitando dentro, que é o Espírito Santo. A gente só tem que ativar esse poder a cada dia. A brasa está lá, tem que ser ativada. Sopra a brasa, faz a brasa incendiar. A brasa está lá, mas quem tem a responsabilidade de acender o fogo, de incendiar e de colocar lenha no fogo para que pegue fogo é nossa. Que possamos cada dia mais colocar lenha na fogueira, para que sejamos incendiados pela presença, e incendiados pela unção do Senhor, incendiados pela unção que vem do alto, porque a unção do Santo, ela vem sobre nós, ela permanece. Aleluia, a unção de Jesus é sobre a nossa vida e ela nos capacita a andar de glória em glória, de vitória em vitória. A unção nos capacita a superar aquilo que está difícil, a vencer aquele obstáculo que com a nossa força a gente não consegue. Em nome de Jesus, essa unção é derramada sobre a nossa vida e essa unção vem na presença.
Quanto mais presença, mais unção. Quanto mais presença, quanto mais encontro, mais poder, mais brasa viva, mais unção derramada sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Esse é nosso desafio a cada dia, meu e seu. Suba para cá, suba para a presença. Aleluia. Não dá para viver a vida cristã andando como se a gente fosse homem comum. A gente tem que andar na presença, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra poderosa. Te louvamos, Senhor, pelo novo e vivo caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus e pelo acesso que temos à tua presença, pelo acesso que temos à glória. Podemos entrar na glória, entrar na presença a cada dia, todos os dias, todos os momentos, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Senhor, nós nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos a ti, nos rendemos ao teu senhorio, em nome de Jesus, para que possamos cada dia mais sermos impactados, sermos constrangidos pela tua santidade, sermos impregnados pela tua glória, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o teu grande amor derramado nos nossos corações, a unção e a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, e a graça maravilhosa de Jesus sendo abundante cada dia mais na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, meu querido. Um bom resto de semana. Deus abençoe em nome de Jesus.